Ok, ok, bom dia. Bom dia, são 5h30. Furtando um tempo aí ao raiar da manhã para começar o meu trabalho de informação a partir das 6h30 no canal Brasil 247. E tomando um tempo de sono aqui da vizinhança. Não sei se eu estou incomodando, mas eu queria ter começado esse vídeo com uma música do George Harrison, Something, que é assim, quer ver? Há quem diga por aí que esta música do George Harrison, eu acho que é dele, teria sido a melhor composição musical dos Beatles. E vejo que essa composição sai da órbita do John e da órbita do Paul, certo? Dois alfas, dois mastros alfas, dois picões de galáxia. Outro dia a Sara a Sara Vivaco, eu acho que eu sou crush dela, sabe? Ela tava com uma blusinha, uma blusa, sabe, de alcinha. Eu acho que ela faz de propósito, sabe, para seduzir os machos velhos do YouTube como eu, sabe? Quem inventou essa história de macho velho foi a Liana, como é que chama a Liana? Aquela Liana pernambucana. A Liana Liusch, certo? Falando dos homens depois dos 60, sabe? Que ficam com a libido ainda em dia, sabe? Mas assim, não se rendem, certo? Em geral são homens que têm algum troco, sabe? E resolve ainda, sabe, permanecer aí na disputa, tá certo? Mas veja, eu falava, por que que eu meti a Sara Viváqua no meio, tá certo? Não sei. Mas assim, ela revelou outro dia que ela, brigando com os estudantes, quase vinha, eu retomava o fio da meada, quase peguei a ponta do fio de novo, olha. Mas ela falava, sabe, que reclamava dos participantes de chats, não sei se foi no sábado, na live de sábado, meio-dia, não sei se foi nesse aí, no canal DCM do Kiko Nogueira, eu não sei. Mas ela rebateu algumas questões aí, sabe? E foi quando ela citou que ela passou 10 anos, 10 anos em estudos, sabe, fechados e ali, sabe, densos na Alemanha, tá certo? E ela chegou a citar, sabe, que ela passou 10 longos anos num mosteiro ou qualquer coisa assim, tá certo? Eu não sei onde foi que ela estudou. Onde, sendo ela uma nacional brasileira, não tinha liberdade, talvez, de sair por aí batendo perna, tá certo? Ela quis dizer, mais ou menos assim, que ela ficou numa clausura, tá certo? Estudando direito. E fazendo cultura de um modo geral, tá certo? Lá, num país de DNA saxão, tá certo? E outro dia ela estava assim, ela estava falando umas imoralidades, eu acho. O que é que ela falava mesmo? Sim, eu falei dos picões da galáxia, essa expressão está corrente por aí, eu não sei de onde vem essa expressão. E ela, num certo ponto, ela falou isso aí, tá certo?
E chegou a falar outras obscenidades, assim, descuidadas, tá certo, mas oportunas, assim, para dizer, sabe, que quando é preciso, sabe, ela puxa a faca da bainha, sabe? Pode ser uma cangaceira, rapaz, pode ser uma jagunça, sabe? E isso causa, assim, sabe, um tipo de sedução, sabe? Um tipo de sedução ao contrário, sabe? Do romantismo, tá certo? Uma sedução realista, sabe? Eu não sei. Mas veja o seguinte, são 5h35, terça-feira, 10 de março, quando eu falo, toda vez que eu falo terça-feira, me lembro que hoje é dia de novena, me lembra de religião, me lembra de crença, e agora, neste momento, me lembra do Bertrand de Russell, que foi um filósofo... O Bertrand de Russell foi... bom, não sei, ele foi o quê? Estadunidense? Ele foi inglês? Eu poderia ver, eu salvei outro dia aí alguma coisa sobre ele, escreveu uns livros aí, tá certo? E ele puxa uma linha de pensamento crítico, sabe? Denso, entendeu? Não sei se ele é alemão, eu não sei. Bertrand Russell. Russell parece muito, pode ser estadunidense, pode ser saxão, anglo-saxão, eu não sei. Mas eu poderia, mais tarde acho que eu vou aí para a internet, aí eu vejo isso. Mas eu falava das alcinhas da Sara, certo? Porra, a Sara é foda. Mas veja que ontem, no Brasil 247, à noite, no Boa Noite 247, houve uma entrevista do Pedro Serrano e ele mesmo revelou que ele teve um dia de maratona de participação em conversas na internet, sabe, no YouTube, em vários canais progressistas. E a partir das 18 horas ele entrou, 18h30 mais ou menos, ele entrou no canal Brasil 247 e deu uma entrevista ali para o Atushi, para o Florestan Fernandes, para a Tereza Cruvinel e para o Jefferson Meola, mediado pela... Não mediado não, mas ali a Sara, a outra Sara, como é que chama aquela outra Sara, hein? Ela faz a ancora o programa, tá certo? E o Pedro foi assim, tá certo? O assunto foi essa história da presença do Vorcaro na cena política, sabe? Assim, vamos colocar na cena política, que eu acho que o fator mais importante é a cena política, a presença dele na cena política, embora ele seja do campo financeiro, certo? Seja um banqueiro. E deixa eu fazer uma correção, eu falei que o banco que ele adquiriu, o Master, marca a existência a partir da década de 70 do século passado, 1970, ano da Copa do Mundo, certo, no México, de futebol, a Copa de Futebol no México, tá certo, que o Brasil ganhou. Mas aqui no Brasil estava instalada a ditadura militar, tá certo, não sei quem era o governante de turno, não lembro não. Também não vou atrás. E eu só sei dizer que na época existia um banco, o Banco Máxima, certo? O Banco Máximo. E esse banco veio aí, sabe, pelejando. Eu falei que ele foi adquirido pelo Vorcaro em 16, mas me parece que não foi, acho que foi em 19, tá certo? Já deste século, em 2019. E havia uma disputa entre ele e o André Esteves. O André Esteves é um banqueiro da hora aí, eu acho que ele é dono do BTG Pactual, tá certo? Junto com o Paulo Guedes. E há registros aí, ou informação de que ele adquiriu do Vorcaro 1,5 bilhão, sabe, de compra de títulos podres, sabe, do Banco Master, tá certo? Aí nessa altura, quando o Vorcaro adquiriu o Banco Máximo, ele transformou em Banco Master. E agora sim, eu tenho mais ideias, sabe? Para mim esse cara, ele não tá só nesse empreendimento, tá certo? Eu acho que há por trás dele aquele pastor, o André Valadão, tá certo? Que ali é mineiro também, ele, sabe, é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Eu só sei que esse pessoal, rapaz, entrou no campo aí financeiro, tá certo? E o campo financeiro é o campo mais mole de ganhar dinheiro, de acumular, sabe, excedentes da produção, rapaz, do trabalho, sabe? É o campo mais mole, tá certo?
entra aí, sabe, movimentando títulos de crédito, tá certo? E no mercado financeiro. E acabou, sabe? Veja então que você tem hoje o mercado financeiro e tem um mercado industrial, digamos assim, tá certo? O empresário ele pode ser um empresário do mercado industrial, tá certo? E hoje se luta no Brasil, o Lula luta para que o Brasil se industrialize. O Trump, com toda a confusão que ele faz ali, sabe, é para que os Estados Unidos voltem a se industrializar, tá certo? E eu penso que talvez haja um movimento no mundo aí, assim, sabe, em busca de reindustrialização. A China, rapaz, não está nem aí, tá certo? Não está nem aí para isso, que ela não teve, sabe, ela fez, foi receber indústrias ali no seu território, tá certo? E as indústrias que chegavam, as indústrias europeias e estadunidenses, sabe, todas tinham que ceder troca de informações, sabe? Promover fluxo de informação, como diz o Horta, sabe? A respeito dos segredos das empresas, das mercadorias que eram produzidas, a transferir tecnologias, a transferir os segredos, tá certo? Foi essa a condição que ela impôs, porque os caras, sabe, os donos dessas plataformas aí, queriam aproveitar a mão de obra barata, principalmente chinesa, tá certo? Tem dois países com populações monstruosas no mundo, é a Índia e a China, e a Índia resolveu, eu acho que competir com a Índia, estou dizendo a China resolveu competir com a Índia, sabe, na oferta de mão de obra, e ali, sabe, usou dos meios que era cobrar quase nada, sabe, pagar, permitir pela legislação que os chineses trabalhassem para essas plataformas que foram se instalar, essas plataformas de fábrica de mercadorias que foram se instalar lá no território chinês, não praticamente recebesse, sabe, zero de salário, sabe. E isso aí, rapaz, os caras, sabe, os patrões deitaram e rolaram, rapaz, sabe, na extração dos excedentes da produção e da mais-valia, rapaz, puta que pariu. É assim que a coisa é, tá certo? Esse é o mundo da industrialização. O outro mundo, veja que é nesse mundo da industrialização que operam empresas que botam no mercado financeiro títulos de crédito, títulos de ações, certo? A ação aqui são documentos administrativos das empresas, certo? Que são lançados no mercado de ação, nas bolsas de valores. E quem quiser saber comprar esses títulos, se dirige a um banco, tá certo? Ou, sim, se dirige não necessariamente presencialmente, tá certo? E ali adquirem esses títulos, sabe, e esperam passar 30 dias ou mais tempo aí, sabe, um prazo mais longo aí, sabe, para que aí, sabe, o dinheiro arrecadado pela venda desses títulos, sabe, possam ser operados aí em outros negócios, porque é assim que os bancos funcionam, tá certo? Os bancos vendem dinheiro, digamos assim, tá certo? Se eu estou precisando de dinheiro, eu vou a um banco, se puder, sabe, ter condições de contratar, sabe, com um banco, e lá digo eu quero um empréstimo, tá certo? Quando eu digo eu quero um empréstimo, eu digo me dá dinheiro aí que eu vou pagar depois, certo? Ou seja, me vende dinheiro que depois eu te pago, tá certo? E assino papéis e me encalacro, tá certo? E vendo minha alma para o capeta para pagar a dívida depois, tá certo? E assim está feito o negócio. Então veja que os bancos, eles vivem da compra e venda de dinheiros, tá certo? E pessoas então compram títulos que os bancos oferecem, e esses títulos se referem a empresas do mercado mobiliário, como a gente fala, tá certo? E esses títulos são depois resgatados junto ao banco, tá certo? E ali se ganha juros em cima disso aí, dividendos que os bancos pagam, justamente por ter comprado o dinheiro do cidadão, tá certo? Porra, bicho, é foda essa engenharia aí, sabe? E aí, rapaz, a vida fica sem graça, eu acho, sabe? Eu não sei, rapaz, como é que é isso. Então veja que a vida fica resumida basicamente a essa história de vender e comprar dinheiro, rapaz. Olha, puta que pariu. Eu não sei, sabe? Eu não sei se isso é vida, tá certo? Me lembro do meu tempo de moleque, sabe, tomando banho lá no Igarapé Altamira, sabe, 2 horas da tarde, num sol quente da porra, sabe, molhando ali a margem, a beirada do barranco, sabe, que tinha, era um igarapé que tinha Tabatinga, tá certo? E ali já tinha ali, sabe, de tanto usar, já tinha ali, sabe,
ali um espaço, sabe, em que a molecada nua, certo, pelada, um bando de moleque, as meninas não chegavam junto, tá certo? Eu acho que nem vinha, nem acompanhava, elas ficavam em casa, tá certo? A molecada que ia pra mata, sabe, que ia pro rio, sabe, correndo todos os riscos, sabe? Riscos de ser comido por cobras, por jacarés, tá certo? Quebrar uma perna, como aconteceu com o irmão meu, se bem que meu irmão quebrou a perna, mas não foi porque estava lá no quebra-cu. O quebra-cu que era um local, para esse local lá no Igarapé Altamira, sabe, onde a molecada ia de tarde, sabe, aí molhava ali a tabatinga que tinha ressecado já de um dia para o outro, sabe, molhava, molhava, molhava e eles passavam a mão, passavam a bunda, passavam a barriga, tá certo? E esfregavam o cu, era por isso que chamava de quebra-cu, tá certo? E quando estava no ponto, sabe, a molecada vinha e deslizava na beirada do barranco e caía dentro d'água, rapaz, aquela coisa toda, correndo o risco de quebrar o pescoço, tá certo? Mas veja que esse pessoal que se dedica ao mercado financeiro, rapaz, não tá afim, sabe, dessas brincadeiras, desses jogos assim, tá certo? O jogo deles é ganhar dinheiro, tá certo? Essa guerra que se faz hoje não é outra, rapaz, sabe? O que tem de gente aí ganhando dinheiro, sabe, com o mercado, sabe, com a subida do dólar, com a queda do dólar, sabe? Com a queda das ações, com a alta das ações e não sei mais o que, com a alta do preço do petróleo, com a baixa do preço do petróleo, sabe? Eu não sei, rapaz, tudo é vendido, rapaz, tudo é dinheiro, tá certo? Porra. E ficamos então escravos do dinheiro, sabe? Escravos da compra e venda de dinheiro, rapaz, olha. É essa a questão, essa é a grande tese, tá certo? Esse é o meu grande ensaio. Que não é novidade, rapaz, olha, eu não vou ter originalidade nenhuma, são 5 horas e 46 eu falando alto aqui, eu não sei se eu estou falando alto. Se eu estou incomodando aqui a vizinhança, eu também não sei. Porra, são 5 horas e 47 agora, terça-feira, tá certo? E eu falava que terça-feira é dia de religião, e eu falava do Bertrand de Russell. O Bertrand que falou, sabe, que a religião, e para mim é isso, tá certo? Porque se existe um ser superior, um ser divino, tá certo? Ele não se comunica com os seres humanos. Para que já? Com que interesse, tá certo? Não tem isso. A vida aqui, sabe, na superfície planetária é uma vida por conta própria, tá certo? Não tem interferência de nada. A vida e a morte são aí, sabe, incidentes que, sabe, acontecem no tempo, tá certo? São acontecimentos do tempo. Ontem eu dei o título de escatologia para o meu vídeo, sabe? Para me referir a sujeiras, sabe? Enquanto escatologia no seu sentido referencial, como é que a gente fala no seu sentido denotativo, traduz eventos relacionados aos últimos dias, sabe? Aí ao Armagedon, as coisas que vão acontecer. Ou o que acontece depois que a vida acaba para os indivíduos, tá certo? Ele vai ter que prestar contas em outra dimensão, sabe, com alguém interessado em cobrar essas contas, que eu não acredito, tá certo? E a gente chama então aí de tempos escatológicos, ou os tempos agora, rapaz, eu estava ouvindo ali uma notícia, sabe, de que tem duas possibilidades. Quem era aquele cara? O Alídio, o que é o nome dele? Eu não vou lembrar agora. E ele falava assim, que tem duas alternativas hoje extremas, tá certo? Ali o uso de dois tipos de bombas nucleares, tá certo? As bombas táticas e as bombas estratégicas, tá certo? As bombas táticas são aquelas que alejam, certo? As bombas estratégicas são aquelas que vaporizam, certo? Que vaporizam os corpos, a matéria de um modo geral, tá certo? Porra, bicho, é foda. E ali, sabe, o Trump e o Netanyahu estão pensando, sabe, se eles levam mais a sério essa questão ou não, tá certo? O Netanyahu é o mais assim, sabe, impulsivo, sabe, é o mais perverso, tá certo? Esse cara, ele andou praticando, sabe, umas falcatruas lá no país dele e se encalacrou, tem processos civis e criminais contra ele, tá certo? E ele está ameaçado de prisão, tá certo? Os processos estão suspensos por hora porque ele está ocupando cargo, eu acho que é isso. Ele está ocupando cargo de governo, sabe?
Então ele quer que ele quer? Quer prolongar, certo? Quer prolongar a estadia dele, sabe? No posto de governo que ele tem, que é de primeiro-ministro de Israel, tá certo? Porra. E o risco é, sabe, ele promover essa guerra. Veja que vai ter eleições, me parece, agora lá em Israel, tá certo? E ele vai concorrer, eu acho. Eu não sei, ele concorre a um cargo lá, tá certo? É legislativo e ali dentro das discussões lá no Knet, parece, eu acho que é Knet o nome do órgão lá que eles, tipo assim, a Assembleia Legislativa dele lá, sabe? Câmara Federal, Senado ou qualquer coisa assim. E ali é escolhido um, tá certo? Eles fazem ali as coligações, as alianças, não sei mais o que, e termina escolhendo um. Como aconteceu agora a escolha do líder máximo, do líder religioso ali no Irã, tá certo? Agora, interessante que esse líder religioso no Irã, rapaz, ele comanda os exércitos, sabe? Porra, bicho, olha, ele é o chefe de Estado, é o chefe das Forças Armadas. Como é que a gente fala? Tem um outro nome aí? Comandante em chefe das Forças Armadas, sabe, da guarda iraniana, da guarda revolucionária. Mas o caso é o seguinte, ninguém brinca, sabe, ninguém brinca em serviço, são 21 minutos de vídeo já. Então veja que o Pedro Serrano e eu aí divaguei, sabe, mas ele falava de jornalismo e direito, tá certo? A Sara Vivacqua com a sua como é que chama? Com a sua camisinha, não é que camisinha, rapaz, com a sua, sei lá, sabe, de alcinha, tá certo? Sua camisola de alcinha, não é camisola. Veja que ela chegou numa conversa que ela teve, ela convergiu com uma ideia que eu tenho, sabe? Que eu às vezes me enjoa a conversa dos jornalistas, tá certo? Porque eles ficam feito cachorro querendo comer o rabo, sabe? Eles ficam andando em círculo, sabe? Eles saem de um ponto e voltam para o mesmo lugar, sabe? Eles não seguem em linha reta, tá certo? Eles não, assim, não têm condições de aprofundar as questões políticas, sabe? As questões temáticas, entendeu? As questões do discurso. E aí eu cheguei a dizer, sabe? Porque falta neles, como a gente vive na ágora, sabe? Que é um espaço da política. Então você tem que ter ali, sabe? Rudimentos. A política não deixa de ser um pensamento dentro do campo do direito, tá certo? E então, eu creio que quem aí, sabe, tem alguma formação em direito, sabe, se serve melhor nas discussões, sabe, desse conhecimento, sabe, para fazer as discussões políticas, tá certo? E para analisar os acontecimentos do dia a dia, as notícias. Eu estava pensando agora, sabe, que quando não havia suporte para a escrita no mundo e nem suporte para as transmissões das conversas no mundo, tipo o rádio, sabe, o jornal, o livro, sei lá o que, entendeu? Tudo era tirado no gogó, tá certo? As notícias eram veiculadas nas feiras, nos mercados, tá certo? Em casa você tinha a conversa privada, mas essa conversa privada ela era ali alimentada pelas notícias que vinham das ruas, tá certo? Do que era comentado nas feiras, nos mercados, tá certo? E feiras e mercados e eventos que se pudessem ali, sabe? Eventos até de entretenimento que se pudessem na mesma praça pública, no mesmo mercado ali desenvolver, sabe? Um circo que chegasse ali, um perambulante que eu, sabe, ousasse ali, sabe, fazer um discurso ou qualquer coisa assim, fazer uma apresentação, tocar um instrumento, tá certo? Aquilo ali era depois levado para dentro das casas. Tá certo? Eu estou pensando que isso aconteceu durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, tá certo? Só a partir da Idade Moderna, sabe, nos lugares onde surgiu ali os meios, sabe, de transmitir notícias e promover comunicação através de outros meios, como o jornal, talvez, e o rádio, é que se popularizou a notícia, a informação, tá certo? E houve uma circulação melhor, houve um fluxo melhor de dados e de informação, como diz o Horta, tá certo? Na sociedade. E
E veja que a essa altura, então, nós estamos falando já praticamente da modernidade, tá certo? Onde o direito se estabeleceu, a ciência jurídica ocupou espaço, tá certo? E passou a dominar os assuntos. E de sorte que hoje, quando você faz uma discussão na Ágora, sabe, para falar, por exemplo, você traz o Pedro Serrano, que é um jurista, tá certo? Um cara que tem um, um diploma de bacharel em direito, veja, de formação em direito, e veja que quando ele abre a boca para falar, tá certo, e se mete no meio de jornalistas, ele tem uma vantagem muito grande. A gente percebe que os jornalistas eles não alcançam, sabe? Eles ficam perguntando, perguntando. Ontem a Tereza Cruvinel estava desesperada, sabe? Querendo atravessar um assunto que está, assim, sabe, sabe assim, dominando o pensamento dela, sabe? Que é o papel ali do Congresso, sabe? Nessa questão aí, o que acontece com ali, sabe? Com congressistas que vazam informações, não sei mais o que, não sei mais o que, tá certo? E ela doida ali, sabe? Querendo ali, sabe, chamar a atenção do Pedro para esse assunto, quando o Pedro estava noutra, ele estava falando do sistema de investigação, tá certo? Que todas essas coisas que estão acontecendo hoje no país, tá certo? Em torno do Vorcário, sabe, banqueiro, tá certo? E das pessoas envolvidas, todas as pessoas envolvidas, agentes dos três poderes, tá certo? E mais agentes do mundo empresarial. E aí chama atenção, ele estava querendo chamar a atenção para o papel da administração pública, da administração auxiliar, da polícia judiciária, qualquer coisa assim, tá certo? Na apuração desses delitos, porque somente a partir do momento que se desvendar o que de fato aconteceu, e não se vai conseguir isso, tá certo? Porque tudo que for produzido serão representações mentais, tá certo? Serão especulações, tá certo? Que se vai ter, que se vai discutir, tá certo? E depois transformar essas especulações em verdade, tá certo? Aproximada da realidade, do que realmente aconteceu, tá certo? Porra, bicho, é foda, tá certo? Então veja que nós estamos aí nos servindo do mundo da comunicação, sabe, da linguagem, tá certo? Para justamente poder compreender a realidade. E o Pedro estava falando disso, né? Traçando um comparado entre jornalismo e direito, tá certo? Dizendo que no jornalismo, os jornalistas, os que eles têm informações que são traduzidos como inferências, tá certo? E o direito opera com essas informações transformadas em dados, em fatos, tá certo? As coisas acontecidas no mundo real, aí, sabe, na superfície, tá certo? Ao passo que as inferências acontecem na cabeça dos jornalistas, como está na cabeça, por exemplo, hoje da Malu Gaspar, tá certo? Como é que chama? Das minas do impeachment. Como é que elas se chamarem? As minas do impeachment, aquelas jornalistas da Rede Globo, do Grupo Globo, tá certo? De comunicação, onde está a Tereza Cruvinel. Não, a Tereza Cruvinel não, está, sei lá, tá quem ali, rapaz, a do Ailib, tá não sei mais quem, a Dora Kramer, tá essa própria, a Júlia do Ailib, e tá também a Malu Gaspar, e tem outras aí, tá certo? As minas do impeachment, que fizeram inferências, tá certo? Para derrubar a Dilma, rapaz, e derrubar a Dilma com inferências, vê se pode, tá certo? Eu estou com 28 minutos de vídeo. E eu não fui na internet, rapaz, eu marquei um bocado de coisa, tá certo? Mas o fato foi que o Pedro ontem derrubou o assunto, tá certo? Dizendo que crucial nessa situação hoje, tá certo? É o trabalho de apuração a ser levado a cabo pela Polícia Federal hoje, sabe? Para clarear o que tem, sabe, nos smartphones, sabe, do Vorcário, tá certo? Para descobrir o que foi que Xandão fez, o que foi que a mulher do Xandão fez, sabe? Eu não sei se a Guiomar fez alguma coisa, a mulher do Gilmar, tá certo? Se a mulher do André Esteves, sabe, fez, sabe? Se a mulher do André Valadão fez, sabe? Quem mais fez aí? O Luiz, o Luiz o quê? Tem André Esteves, tem André Valadão e tem Luiz Estevão, tá certo?
que é um empresário ali de Brasília, dono da revista, acho que Metrópole ou qualquer coisa assim, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que para fazer, sabe, o desvendamento de tudo isso e chegar a uma conclusão, eu sou obrigado a concordar com o Pedro Serrano, sabe? Senão o que a gente fica fazendo, bicho, são inferências, certo? São deduções, sabe? São especulações, tá certo? E a realidade mesmo, ela fica olhando, sabe? Espiando. Fica espiando, sabe? Ali as pessoas ali, sabe? Ali na ágora, sabe? Baculejando, sabe? E ali, sabe? Porra, é foda, bicho. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de inferências e fatos, tá certo? Para traduzir justamente hoje essa realidade que a gente vive, rapaz, sabe? Essa coisa de querer compreender, sabe? De querer compreender a realidade através da comunicação, rapaz, do fluxo de dados, como diz o Horta, tá certo? Porra, é foda, bicho. E hoje é terça-feira, rapaz, dia de rezar, rapaz, sabe? Dia de rezar, de perder tempo ali, sabe? De se dedicar, sabe? E, sabe, deixar de ser mal, tá certo? E se comportar, tá certo? Porque é disso, sabe? Sabe, se comportar como filho das trevas no sentido, sabe, de ignorância, tá certo? Porque os filhos da luz, os caras acesos aí como Vorcaro, rapaz, sabe? Estão lambendo o cu, rapaz, sabe? Da petralhada, tá certo? Porra, bicho, é foda. Fico por aqui e digo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador. Rapaz, me lembrei que mais tarde vou ter que sair para resolver o problema do notebook do meu filho, que eu não consegui resolver ontem, tá certo? Porra, foi foda. Fico por aqui, ao mesmo tempo me lembro que eu tenho que cuidar dos meus processos, mas tudo bem, bicho, porra, é foda de novo, tá certo? Caboclo Falador, rapaz, aqui no norte, rapaz, olha, fala pra caralho, sabe? Quem fala muito, sabe, é dar bom dia a cavalo, rapaz, olha, porra, bom dia.